Bom, eu vou falar do Palmeiras. Ao contrário do São Paulo, o Palmeiras tem conseguido ganhar tudo. Hoje, me parece que sofreu mais do que se imaginava. Eu confesso que vi o jogo do Fluminense, eu não vi o jogo do Palmeiras. Eu fui por opção, porque eu gosto muito de ver o jogo do Fluminense, e não me arrependi nem um pouco. Depois até quero comentar um pouquinho a respeito de um jogador que me chamou a atenção de maneira absurda. Gostei demais. Mas e o Palmeiras, senhores? Esse 2-1 com o Cuiabá tá dentro do esperado? Era para sofrer mesmo? Olha, o Palmeiras não tem sido esse ano um time de ganhar fácil jogos, né? Na final do Paulista ganhou de 4-0 do Água Santa. Aí acho que tinha tudo assim, uma mobilização depois da derrota no primeiro jogo. O time se concentrou completamente ali para aquele jogo e goleou. Mas ele vinha, era 1-0 no São Bernardo, 1-0 no Ituano. Não é um time que está goleando e está mais exposto, né? Os números dizem, ainda tenta se acertar defensivamente. Tomou 2 gols do Tombense no meio de semana, fez 4, mas tomou 2, hoje tomou um gol do Cuiabá. Então é um time que está ainda se ajustando, mas é um time que está ganhando, então mesmo se ajustando é muito confiante, consegue os resultados, vai recuperando os jogadores. Isso eu acho que é uma coisa muito importante para um time que está ganhando. O Endrick, 3º gol aí em pouco tempo, fez gol nas 2 finais com o Água Santa, e hoje o Flaco Lopes, 4º jogo, 4º gol dele. Que são caras que estavam em baixa, né, e vão recuperando. Isso é ótimo quando você está ganhando, né? Você está ganhando, você tem essa tranquilidade de não queimar o jogador. Ele pode atira um pouquinho, daqui a pouco ele volta. Quem caiu um pouquinho agora foi o Giovani, daqui a pouco vai voltar também, jogando bem. Teve um momento muito bom, agora uma queda e daqui a pouco volta. Então o Palmeiras ele tem essa tranquilidade, né? Precisa se ajustar, mas como está ganhando, fica mais fácil de ajustar e até recuperar jogadores. No jogo de hoje, ele quando fez 1-0, ele teve chance de matar, de fazer 2, não conseguiu, tomou um gol no finalzinho do primeiro tempo. E no segundo tempo a coisa só melhorou depois da expulsão do jogador do Cuiabá. Quando ficou 11-10. Foi justo? Foi. Eu acho que foram 2 faltas para amarelo, uma perto da outra. Tomou amarelo, minutos depois tomou o segundo amarelo. É o Felipe, né, que é o volante. E aí depois, quando ficou com 1 a mais, o Palmeiras pressionou bastante e mereceu ganhar o jogo. Bom, o Endrick volta a marcar, o Flaco Lopes também. Esses 2 jogadores são os reforços. Você cobrava muito reforço do Palmeiras, Emanuel? Então aí, o Endrick, Flávio Lopes. Richard Rios entrou bem esse reforço. Isso. Eu falo, o Palmeiras apresentou 2. O Arthur, que jogou hoje, acho que claramente ele ainda precisa se entrosar com o time. Mas ele deu um drible num cara lá que uma vergonha. Mas quebrou a costela do rapaz. O cara tem família, pô. Não pode dar um drible desse, não, pô. O jogador lá já tinha sentido uma contusão na falta que ele fez exatamente no Arthur, né? Ele se deu mal, a falta foi dele, foi o Bruto, mas que fez a contusão. E nesse drible ali, ele ficou caído lá, sentindo, né? E o Arthur teve a possibilidade nesse lance que ele deixou o rapaz, de fazer um golaço, buscou o canto, pensou direito, mas a execução não foi a melhor. Então o Arthur tende a crescer de produção, com devido entrosamento para a equipe. O Richard Rios sempre entra bem, né? Sempre tem entrado bem, acho que serão úteis na temporada. Os meninos, quando o professor chama, o John no meio de semana, por exemplo, né? Não decepcionou, entrou bem em campo. Agora, tá claro que o Palmeiras, assim, se você pensar lá na frente nos jogos mais duros, mais importantes, ele tem um caminho para andar. Ele precisa seguir evoluindo nessa temporada e acredito que isso vá acontecer. O jogo de hoje estava muito bom no começo, né? O começo estava sendo espetacular, estava tudo certinho ali, o Endrick fazendo gol, enfim, aquela coisa. Mas de repente, eu não sei se a partir dos 20, no seu tempo exato, o Palmeiras foi ficando meio lentão, meio preguiçosão. E aí propiciou o empate, o jogo ficou muito ruim, e o Bruno tem razão, a gente não sabe o que ia acontecer não fosse a expulsão do jogador lá do Cuiabá. O Palmeiras tinha na mão, se continua naquele ritmo do começo do jogo, ia ganhar com tranquilidade a partida. Só não sei porque não fez. E de novo, a expulsão do Abel Ferreira na partida, né? Abel Ferreira de novo acaba deixando o jogo. Acho que é ruim para ele, é ruim para o clube, essa coisa toda. É algo que ele precisa ainda dar um jeito de evoluir. Ele prometeu fazer, mas tá meio difícil, tá meio complicado. Agora, de um jeito ou de outro, o Palmeiras decidiu a Supercopa campeão. Campeonato Paulista, apesar de perder o primeiro jogo da final, campeão. E começa o brasileiro vencendo, né? Começou perdendo lá na Libertadores, mas com um time completamente reserva, não foi legal, não se esperava isso. Mas, de qualquer forma, ele tá indo. Apesar de não ser tão brilhante, acho que o Palmeiras tá tentando se ajeitar com vitórias nos jogos mais importantes, pelo menos. O Mauro, o Guardiola fala sempre que a terceira temporada é muito complicada. Será que o Abel tá vivendo isso? Que o Palmeiras claramente não tá jogando tudo que pode. Acho que o jogo da semana passada, final, né, que o Palmeiras se mobilizou, tanto que não levou os titulares lá para a Bolívia, né, e ganhou de 4-0 do Água Santa, foi uma exceção, né? Você vai olhar para trás, o jogo com São Bernardo foi duríssimo, o jogo com o Ituano foi duríssimo, um gol inclusive de classificação que eu acho que foi um gol legal, aí teve essa derrota com o time reserva, ok, lá pro Bolívar, né? Aí teve a goleada, ok, aí o time foi muito bem, foi muito convincente, tudo mais, nada a acrescentar. Aí toma 2 gols, de fato, do Tombense, como o Bruno destacou, começou perdendo, com um time muito inferior.
E hoje o Everton salvou o empate, mesmo com 10 homens, no final, o Cuiabá por pouco não fez o gol da vitória, o Everton tem feito grandes defesas em todos os jogos. Não tem um jogo que ele não... A questão é a seguinte, quando você vai com um adversário mais fraco, se o goleiro trabalha, ou trabalha muito, alguma coisa está errada. Porque o ideal, quando você pega o adversário mais fraco, ele não te ameaça. Está cedendo muita oportunidade de finalização. Exatamente, e as estatísticas mostram isso. Não, 17-12 em tentativas de gol, chute do gol 5-4, ou seja, bem equilibrado. Sim. E chutes para fora 7-6. Então, equilíbrio. Os adversários estão finalizando mais esse ano contra o Palmeiras, já vinha esse ano no Paulista, e hoje de novo se repete essa situação, muito mais do que no ano passado no Brasileiro. Ou seja, você compara estatísticas, média de finalizações contra a meta do goleiro do Palmeiras. No Brasileiro do ano passado, o índice era menor do que no Paulista desse ano. Eu estou falando de duas competições de níveis diferentes. Sim. E agora, lógico, agora é a parte mais difícil da temporada, porque os adversários são melhores, na média, né? Tem um outro mais fraco, mas são melhores, e os jogos são muito mais próximos, com viagens mais longas. O Paulista está jogando dentro de São Paulo. Agora você vai jogar em Fortaleza, em Porto Alegre, vai jogar em Goiás, vai jogar no Rio, vai jogar em vários lugares. Então muda, vai jogar fora do Brasil, né? Já foi lá para Bolívia. Então acho que é algo que o Palmeiras precisa corrigir. Ele está concedendo muito mais chances aos adversários do que em outros jogos. E hoje, se toma um gol de empate, você imagina, o Cuiabá está já o tempão com um homem a menos. Você toma um gol de empate em casa, e quase aconteceu. Não, mas o Palmeiras dominou o jogo. Claro, você vai dominar o jogo contra o Cuiabá. O problema é você correr o risco de não vencer o Cuiabá. Então, assim, são sinais que vão sendo dados. Não, mas venceu, ok. Para hoje, resolvido o problema, do ponto de vista palmeirense. Mas será que isso vai acontecer até o final do campeonato? É pouco provável. O time tem que... algum ajuste está faltando ali nesse sentido. Não sei até que ponto as mudanças no time titular, a saída de Scarpa, Danilo, né, especialmente ali, até que ponto está pesando. Mas é algo bem claro. O Abel Ferreira expulso no primeiro tempo. Quando o CNM falou essa exigência, né, de maior cobrança de comportamento de comissão técnica e tal, ele citou quase que literalmente o Abel Ferreira. E, coincidentemente, o Abel Ferreira é expulso no primeiro tempo da primeira rodada do campeonato. É a lei Abel Ferreira ou ele realmente tem merecido e mereceu ser expulso de novo? Ele reclama bastante, né? Não é à toa que ele toma muito cartão e é expulso. Pode ter tido um jogo ou outro em que o árbitro já foi predisposto a dar cartão para ele, a expulsar, porque a gente sabe o que acontece. Um jogador que costuma fazer muita falta, às vezes o árbitro já vai predisposto, a primeira falta dele já mete cartão. Ou um cara que simula muito. Aí mesmo que ele apanhe, o cara não dá nada. E o Abel, como ele reclama bastante, como ele tem muita expulsão, muito cartão, pode acontecer de um ou outro chegar já, se o Abel falar qualquer coisa, eu vou botar pra fora. Mas ele reclama muito, o comportamento dele no banco justifica, sim, as expulsões. Não sei exatamente hoje, até na súmula, eu não cheguei a ler, mas o árbitro escreveu ali que teve uma ofensa, o Abel disse que não, mas eu não sei, não estava lá, não ouvi, mas o Abel no banco, ele reclama muito. Pode ter tido um ou outro cartão injusto, mas a maioria com certeza não foi. Isso pesa muito, né, Zé Manuel? Ainda mais quando o time está com essa dificuldade. É porque é recorrente, assim, ele está marcado nisso, né? E esse movimento que você falou aí sobre o campeonato começando e recomendações, por exemplo, no intervalo hoje de Botafogo e São Paulo, foram 8 minutos de acréscimos, né? Num jogo que não teve justificativa para tanto, para 8 minutos. Mas parece que a arbitragem queria dar aquela resposta, teve VAR nos gols, vamos valorizar, vai ter acréscimo em tudo. Então deram 8 minutos. Abel Ferreira, isso não pode, vamos coibir tal coisa. O Abel, ele já procura mesmo, né? Ele já facilita. E o pessoal quer mostrar que não vai dar mole mesmo. Ele falou na coletiva: estou curioso para saber o que ele vai escrever na súmula. Mas o pior disso tudo é chegar em casa e enfrentar minha mulher e minhas filhas quando tenho feito um esforço tremendo para melhorar nisso. Eu sei que tenho que melhorar nisso. Fico triste. Isso me tira a vontade de ser treinador. Me tira a vontade de estar aqui. Estou muito curioso mesmo para saber o que o Bandeirinha vai escrever no relatório. E aí, Mauro? Tem 7 expulsões, né? Fora os cartões amarelos, né? É muita injustiça, né? Pois é, uma quantidade, assim, os números falam por si, né? Agora, a todo instante, agora está na história também, né? Tenho vontade de estar aqui e tal. Já falou essas duas dias no coletivo também? Alguma coisa nessa direção? Falou. É cansativo isso. Acho que a gente tem que falar mais do jogo, mas é preciso que ele esteja ali também à beira do campo, né? A gente falou muito que o Diniz foi expulso também totalmente no primeiro Fla-Flu. Como o Fluminense foi campeão, o jogo de volta foi tudo bem, ele fez um ótimo trabalho, isso ficou esquecido. Mas acho que os técnicos, ainda mais com esse rigor aí que a arbitragem promete, eles têm que estar mais atentos, que eles são importantes à beira do gramado. São os caras que estão ali para tomar as decisões, conversar com os jogadores, orientar. Então o técnico vai embora, todo instante, o cara olha para o banco e está lá auxiliar. Né? E olha, seguramente se o Abel Ferreira for embora, resolver ir embora, como muitos for embora, não vai acabar o Palmeiras. Eu queria informar, tá? É evidente que não. É 1914, né?
O Abel não estava aí ainda não, né? Acho que não. Então, aqui na súmula, já que ele falou que na súmula do jogo, que foi apitado por Paulo César Zanovelli da Silva, cartão vermelho recebido por Abel foi motivado por uma ofensa do técnico à arbitragem. Está escrito na súmula. Após ser informado pelo árbitro assistente 1, expulsei diretamente por sair da sua área técnica e ir em direção ao assistente 1, gesticulando e proferindo aos gritos as seguintes palavras: que arbitragem de merda. Eu acho assim, tem um detalhe que é muito claro. O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, ele é só olhar para ele, você não ouviu o que ele está falando. O comportamento dele à beira do campo é o tempo todo muito agitado. Então ele já carrega essa marca, ele construiu esse currículo. Isso vale para outros profissionais também. Claro. Alguns jogadores, algum tempo atrás, melhorou até. O Gabigol tomava cartão todo jogo. Porque todo jogo o Gabigol ia reclamar lá com o juiz. Não era nada com ele, ele ia lá reclamar com o juiz. E toma cartão, aí reclama disso. Se toma falta, marcou a falta, ele não reclamava porque tomou uma falta, que queria alguma outra coisa a mais. E tome cartão. Agora ele parou um pouco com isso, tomando menos cartões. A única maneira de você eliminar esse olhar mais rigoroso do árbitro, seja jogador, o técnico, qualquer um, é você mudar o comportamento. Porque com o passar do tempo as pessoas vão percebendo. O cara vai pitar o jogo do Flamengo, ele percebe, pô, o Gabigol já pitou outros, né? Tá reclamando menos. Naturalmente você vai percebendo. Claro. O cara vai pitar um jogo do Palmeiras, o Abel tá à beira do campo, se ele não ficar ali se agitando, falando, xingando, naturalmente o árbitro vai percebendo, pô, hoje ele não tá reclamando não. Vão até comentar entre eles, gente. Eles têm um grupo também deles do WhatsApp, também se comunicam. Pô, eu fiz o jogo do Palmeiras lá, o Abel quase não reclamou. Eu fiz o jogo do Flamengo, o Gabriel tava calmo. E aí isso vai mudando a sua imagem. À medida que você mantém um comportamento muito descontrolado à beira ou dentro do campo, a tendência é isso em qualquer lugar do mundo, tá? Você pegar lá na Premier League, o jogador nervosinho lá, se tiver, os árbitros também ingleses vão perceber. Na Itália é a mesma coisa em qualquer lugar. Então, realmente, eu acho até que pode acontecer uma situação que, eventualmente, citando os dois exemplos, o Gabigol e o Abel Ferreira, podem até não ter feito nada demais e tomar cartão, porque já fica isso de fato fica uma marca. Eu não estou justificando, estou dizendo como eu imagino que as coisas aconteçam. Porque o cara que vai apitar já ainda está meio predisposto. Porque ele acha o quê? O que o árbitro pensa nessas horas? Esse técnico quer atrapalhar meu trabalho, quer jogar a torcida contra mim. Esse jogador quer jogar a torcida contra mim. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai usar a arma que ele tem um cartão. Aí com uma recomendação da chefia dele, para ser mais rigoroso, você deu a arma, aumentou o poder da arma que ele tem, dessa arma que ele tem em mãos, que é o cartão. E eles vão usar mais ainda. Então tem que mudar o comportamento, não tem outro jeito. Até porque, de fato, o comportamento passa muito o limite, né? Convenhamos. Verdade, isso não é uma opinião, é uma constatação, diria.